Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a grosso modo, o policial é um trabalhador que precisa do salário, ele vende a hora dele por dinheiro, igual qualquer trabalhador. Da mesma forma que, de repente, o mano volta não vai levantar ali e vai falar assim, meu irmão, enche o saco, vou embora. E vai deixar a gente falando sozinho aqui e vai abandonar o serviço dele, o policial não vai sair efetuando um disparo. Glauber, você tem boa memória policial como eu. Você gosta de histórias policiais como eu gosto. Você vai lembrar de um incidente em frente à Prefeitura do Rio de Janeiro com um ônibus sequestrado em 2012. O ônibus foi sequestrado, seria quase igual um 74, tá? Quase igual o drama da Ponte Rio-Niterói, do 174. Um ônibus em frente à Prefeitura, sequestrado, um tomador de refém com uma pistola no ônibus. Eis que chega uma guarnição do 4º Batalhão de Polícia Militar. Um policial estava usando aquela MT-12A, Beretaurus, né? Aquela 9mm, né? O policial puxa a alavanca de manejo, meu amigo, e dá uma rajada no ônibus, em toda a lateral direita. Né? Resultado, o bandido não tomou tiro nenhum e pelo menos uns 5 ou 6 passageiros foram baleados. Ninguém morreu. E o bandido ficou lá, sem tomar tiro nenhum. Chegou o BOPE. O BOPE negociou e o bandido se entregou. O bandido foi lá, entregou a pistola dele para o Coronel René e foi preso. O Coronel René perguntou para todos os policiais do batalhão de área. Todos, tinham mais de 15 policiais ali, mais de 20. Esse tiro que o colega deu, isso é profissional? Você realizaria um tiro, uma rajada dessa, no ônibus com o refém? E todo mundo foi unânime, cara. O colega fez uma cagada. O colega é um louco. Mas ele é louco por quê? Por falta de treinamento, falta de supervisão, como eu te disse. Será que ele estava apto para usar aquela arma? Será que ele sabia que o procedimento... Ou ele está vivendo numa cidade em guerra, onde é isso mesmo, pô, tem um refém ali, bandido, e vou dar uma rajada mesmo com essa arma aqui. Apesar da admiração policial que eu tenho, eu me manifestei todos esses dias aqui em solidariedade à Rota em São Paulo, ao DERIT, a PM da Bahia também. Mas eu não abraço todas as causas que policiais abraçam, não, sabe? Vindo pra cá, eu recebi de um suposto policial. Será que esse menino tinha que estar na rua à noite? Ah, vai te a merda, pô. Você ia pra rua à noite. Eu ia pra rua à noite também. Você é de São Gonçalo, né? Sou. Tu não ia pra rua à noite, meu Muito irmão? orgulho. Tu não ia pra rua à noite? Ia. Tu não ia pra rua à noite? Ah, mas eram outras épocas. Não com 13 anos, mas eu ia. Tu não ia não com 13 anos? Eu com 13 anos não, eu ia. ainda não, porque meus pais não deixavam. Mas tipo assim, com 16 eu tava na rua. Então tu teve uma excelente educação, viu, amigo? Porque eu ia pra rua à noite com 9, 10 anos de idade. Eu morava em Marechal Hermes. Mas não quer dizer nada. Sim. Não quer dizer porque o pai deixa que o moleque tem que morrer, não. Sim, né? sim, lógico. Eu fui mais porque tarde. Eu vi uma crítica agora na minha... o menino não tinha nada que tá na rua. Então, pô, mas pelo amor de Deus, é aquele cara. ponto que eu falei contigo, né? Exatamente. Tomar cuidado da gente não se cegar pra narrativa pra um lado. Sim. Aonde eu quero... Aonde eu tô tentando sensibilizar pro lado da polícia. Porque quem tá na narrativa, que não importa o que a polícia fizer, nós vamos criticar, vai pegar o erro da polícia, porque ele vai acontecer, o policial é humano, toda profissão, as pessoas erram. Eu erro aqui no meu... Aconteceu em Londres, não aconteceu? Com a morte do menino lá de Minas Gerais? Todo mundo vai errar. Aconteceu em Paris, né? Com a morte agora do muçulmano. Todas as polícias erram, pô, né? E aí, se a gente abraçar esse erro e botar naquela caixa da narrativa, ó, vamos destruir toda a ação policial, tá vendo como o policial é? A gente chegou em 2023, fruto de 20, 30 anos dessa crítica. Sim. Agora, tem uma vítima? Quem causou foi o Estado, foi o policial. Então o policial, o que o Estado fez? O que o político fez para compensar essa família de alguma forma? Lógico que a vida não tem preço, mas o que o político fez? Nada. Tá. O que a ONG fez? Nada. O que todos os organismos do Estado? Nada. E aí pega o policial e bota lá, crucifica o cara, tira a carreira do cara. Esse cara não teve nenhuma estrutura, nem para evitar aquela ação desastrosa. Sim. E aí, cara, são 30 anos dessa
Vendo isso acontecer. Vendo isso acontecer, e aí chegou nesse Rio de Janeiro que você alertava que a Bahia não pode virar esse Rio de Janeiro. Então, o dia a polícia da Bahia acertou semana passada, se sim, ótimo. Só que vai chegar uma semana que a polícia vai errar. Sim. Porque o judiciário erra, o jornalista erra, o jogador de futebol bate pênalti errado, todo mundo erra. O médico erra também. O médico opera errado, às vezes vem... Você perde alguém da tua família por um erro médico. E aí? E o meu medo, Glauber, profissional igual todo mundo. O meu medo é que o ativismo conduza a segurança pública para um caos. Porque, por exemplo, nós estamos vivendo ainda sobre a DPF 635. A polícia, para realizar operações de comunidades, ela tem que seguir uma série de critérios, né? Vamos que, em função de um ativismo, o STF toma uma outra decisão a partir de agora. Proibir as operações policiais em todo o Brasil. Proibir as operações policiais. Até que essas mortes sejam apuradas ou não e tal. Imagina hoje você proibir a operação policial em Salvador. O Comando Vermelho toma Salvador todo dia em 15 dias. Exato. Então, assim, o ativismo acaba provocando decisões perigosas em função de análises mal feitas. Se alguém perguntar para mim se a PM da Bahia mata muito, eu vou responder que não. Você tá maluco, Pimentel? Não. Uma polícia que participa de 1000 confrontos em 7 meses, ela não mata muito. O Major Novo, ele no último livro dele, ele diz isso. Ele diz que a PM brasileira mata menos que a PM da Espanha, que a polícia da Espanha. Pô, o Novo tá maluco? Não. O Novo fez uma análise baseada em números relativos. Quantos confrontos a Espanha participa por ano? 16. Quantos bandidos são mortos? 9. Brasil, 70 mil confrontos. Quantos bandidos morrem? 1000. A polícia da Espanha mata mais. Eu tô usando números fantasiados. Sim. Mas o Novo chegou à conclusão lógica, porque toda análise é relativa, de que a polícia brasileira mata menos que polícias europeias. Mas o ativista não sabe disso. E todo o índice é feito dessa forma, né? Por 100 mil habitantes, por não sei quanto. Aí coloca em números absolutos para chamar atenção, para impactar. É lógico, é o que eles fazem o tempo todo. Mas o controle do Estado, se ele for feito sem uma forma de ativismo e só para prejudicar, é ótimo, né? Porque faz com que a polícia fique mais profissional. Tira o oficialato da polícia, o delegado lá na Polícia Civil, quem comanda a polícia, tira da zona de conforto, força a profissionalizar mais a polícia. O BOP é o que é, pelo profissionalismo do BOP, pelo treinamento. E de vez em quando erra também, viu? De vez em quando erra também. E vai errar, ué. Apesar de treinar para não errar, de vez em quando erra. Então, mas aí depois de 1000 confrontos vai errar um. Exato. Então, pô, isso aí é razoável, entendeu? Pô, não quer erro. Sim, a polícia não pode errar. Tá bom, mas agora o que o Estado, o que toda a estrutura faz para que a polícia tenha 0 de erro? Nada? Não faz concurso, não dá treinamento, o armamento falha, não tem apoio social, a mídia só critica, a corregedoria bate em cima. Você tem razão, Glauber, mas com tudo isso, as pessoas estão tentando acertar. Você vê o Rio de Janeiro, os policiais do policiamento ostensivo já estão com câmeras. Em São Paulo, apesar da crítica ao Tarcísio, o Tarcísio dobrou o número de câmeras de 10 mil para 20 mil. Então, assim, você vê que existe uma tentativa de acerto. Eu tenho a cautela e o cuidado. Eu não votei em Cláudio Castro, todo mundo sabe disso. Eu sempre digo aqui. Mas eu tenho cuidado de dizer que o Carnaval do Rio de Janeiro desse ano foi o carnaval menos violento da história, sabe? Então, assim, eu tenho que dizer isso. Vou mentir? Vou falar que foi uma merda? Não. Em outubro do ano passado, na gestão do Cláudio, nós tivemos a menor taxa de homicídio do Rio de Janeiro dos últimos 30 anos, sabe? A PM, nesse comando atual, Coronel Henrique, secretário, a PM em abril apreendeu 205 fuzis, sabe? De janeiro a abril, o Glauber. 205 fuzis apreendidos, sabe? Quebrou todos os recordes de apreensão. Então está tentando acertar, mas, repito, foram 30 anos aí, 40 anos de descaso, né? Não só no Rio de Janeiro, como no Brasil no todo. O empenho hoje do DERIT é que Santos não vire o Rio de Janeiro. Santos tem porto, tem PCC, tem cocaína, tem topografia parecida com a do Rio de Janeiro. Santos seria um prêmio para uma facção criminosa.
para um PCC, para um Comando Vermelho. E o Derrite, desde que assumiu, ele está concentrando ações policiais lá, para que aquilo não vire. E olha que interessante, o Derrite teve voto naquela comunidade. Não foram poucos, não foram muitos votos. O Derrite teve muito voto em Santos, sabe? A sociedade de Santos não quer que Santos vire o Rio de Janeiro, pô. O ativismo tem que perceber isso. E não pode virar, meu amigo. A todo custo, não. Com uma polícia preparada, equipada, com operações de inteligência, tentando prender os bandidos à luz do dia, de preferência fora da comunidade. É difícil, eu sei que é. Mas eu também sei que é difícil e eu falo para ativista. Tenho muito amigo ativista, viu, Glauber? Não dá para pegar um bandido de fuzil no beco, não, viu? Se o cara tá de fuzil no beco, ou ele coloca o fuzil no chão, ou ele vai morrer, porque não dá para dar voz de prisão para uma pessoa com fuzil. É impossível, sabe? Eu tenho que repetir isso pro ativista, pro juiz, pro promotor, pro jornalista. O teu público sabe disso. É um público entusiasta. Mas é impossível você dar voz de prisão para uma pessoa atrás de um poste, com um FAL na mão, com G3, com AK. Renda-se, coloque o fuzil no chão, né? Pelo amor de Deus. Ele já tá com o fuzil justamente porque ele não quer ser porque preso. Ele não quer ser preso, porra, sabe? O fato dele então, estar com o fuzil... É legítima defesa atual iminente, com equilíbrio de meios e ponto final. E o ativista vai falar que foi chacina, como essa política de São Paulo, não sei o nome dela, também não quero falar o nome dela aqui, uma que enfrentou o Derrite, né? Falou que foi chacina. Porra, o Glauber, eu gostaria que as polícias militares do Brasil processassem todos os jornais do Brasil, todos, que imputassem chacina e genocídio. Porque eles dizem que é chacina e genocídio antes mesmo do laudo pericial estar pronto. O UOL disse que lá na Bahia foi chacina, antes de qualquer laudo pericial. O jornalista afirmou, esses policiais são criminosos, né? O jornalista chama o bandido de suspeito, mas chama o policial de criminoso. Essa é a porcaria do ativismo na mídia. Por esse motivo, cara, que eu não quero mais saber de jornal.